Sobre Gabigol, que virou um enorme problema para o Cruzeiro, atacante de 2.400.000 por mês, que emplacou seu terceiro jogo na condição de reserva na Raposo. O Leonardo Jardim decidiu dar mais intensidade por time e sacou o Gabigol. E é nesse contexto que tem surgido uma série de especulações. A primeira delas, de que o Gabigol vai forçar a barra para ser negociado na metade do ano. Acho difícil que o Cruzeiro encontre clubes interessados em contratar o Gabigol em julho, aqui no Brasil, por conta dessas cifras. E é aí que surge outro boato, até agora não confirmado por ninguém do Cruzeiro. A notícia de que um clube mexicano já entrou em contato com uma sondagem, tentando entender as condições de um eventual negócio para julho. Antes de gravar o vídeo, consultei o staff do jogador e também do Cruzeiro, e ambos asseguraram que não existe proposta nem sondagem. Uma alegação, inclusive, do staff do Gabigol é de que ele tem lidado bem com o banco de reservas e vai aguardar a sua oportunidade para voltar a ser titular. Só para completar, na virada do ano, antes de se acertar com o Cruzeiro, o Gabigol recebeu, entre outras propostas, uma oferta do Leão do futebol mexicano. Fala, galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta segunda-feira, depois da derrota para o Red Bull Bragantino. A segunda-feira foi de folga, a retomada dos trabalhos nesta terça-feira. O Cruzeiro pensando no duelo de quinta-feira. Diante da equipe do Palestino, o foco agora é Copa Sul-Americana, mas no final de semana tem o Vasco para se recuperar no Brasileirão. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia, sempre com o oferecimento de KTO, kto.bet.br, kto.bet.br, na hora de apostar, na hora de palpitar, sempre com responsabilidade, proibido para menores de 18 anos, na KTO. Cada jogo é único. O Cruzeiro voltou ontem mesmo, depois da derrota para o Red Bull Bragantino. As explicações foram dadas, segunda-feira de folga, retomada dos trabalhos nesta terça. O Cruzeiro treina nesta terça e na quarta, tudo na toca. E viaja na quarta mesmo para Coquimbo, no Chile, onde na quinta enfrenta o Palestino. Na sexta, o Cruzeiro treina no Chile, e de lá vai para Uberlândia. Treina sábado em Uberlândia, joga no domingo diante do Vasco. Aí na outra semana, no meio da semana tem Copa do Brasil, o duelo com o Vila Nova, o jogo de ida. E no final de semana seguinte é o Flamengo pela Série A do Campeonato Brasileiro. É assim que está o calendário do Cruzeiro, hein? Calendário pesadíssimo. Nesta terça-feira, na reapresentação, vamos aguardar jogadores que serão reavaliados. O Christian, ele deixou o jogo no intervalo por causa de um cansaço e também por causa de uma pancada que ele recebeu no tornozelo, no jogo diante do Bahia, mas não deve ser problema. Fagner e William serão reavaliados por causa aí do desgaste, eles ficaram fora do jogo em Bragança Paulista. E a dúvida que fica é o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim neste compromisso. Na entrevista coletiva, o Leonardo Jardim falou sobre o assunto. Pensa em mudança na quinta-feira diante do Palestino. Neste momento a dinâmica está a ser diferente. Com certeza temos um jogo agora para a Sul-Americana, que com certeza também é um jogo importante, mas também temos jogadores fora que querem jogar, não é? Querem jogar e estão preparados para jogar. Porventura vamos ter que fazer mais algumas alterações, porque eu vi hoje algum cansaço já naquele 11 que tive durante estes 3 jogos. É uma oportunidade para mostrarem que realmente têm lugar neste elenco do Cruzeiro e têm capacidades para desenvolver o trabalho que todos nós queremos, quer a direção, quer o treinador, quer os próprios adeptos. Muito bem, está aí o Leonardo Jardim, e até acrescentando uma informação, porque o Cruzeiro treina nesta terça e na quarta, aqui em Belo Horizonte. E a gente tem a informação
que alguns garotos devem treinar com o profissional e talvez até fazendo parte da lista do Cruzeiro para o jogo diante do Palestino. Não sei, com sinceridade, se o Leonardo Jardim ele vai com os titulares nos 2 últimos jogos ou nos 3 últimos jogos, porque é impossível o Cruzeiro seguir competindo com a intensidade que teve com jogos meio e final de semana. E por isso o Leonardo Jardim falou essa questão. Então, alguns jogadores, inclusive, não viajaram porque o Cruzeiro vai fazer jogo com o Sub-20 neste meio de semana e o jogo é fora de casa. E alguns jogadores não viajaram. O Cruzeiro joga na quarta-feira diante do Santos. Então, entre os que não viajaram, o Murilo Hickman, o Kaique Kenji, o Cauã Prats, o Janderson, esses jogadores aí, eles podem estar treinando no profissional nesta terça e na quarta, e aí vamos aguardar a expectativa para a lista que vai para o jogo contra o Palestino e, por que não, emendando a viagem para o duelo diante da equipe do Vasco, já que o Cruzeiro não retorna a Belo Horizonte. Então fica essa questão para a gente acompanhar e o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. O certo é que ele deve dar uma rodada no time. É jogo de vida ou morte para o Cruzeiro no grupo E da Copa Sul-Americana, depois das 2 derrotas iniciais para União Santa Fé e também para o Mushuki Runa. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Perto de 800 minutos sem participar de gol no Cruzeiro, Matheus Pereira tem maior sequência como titular no ano. Camisa 10 reassumiu titularidade após ficar fora por questões extracampo reserva do Cruzeiro no início da trajetória de Leonardo Jardim. Matheus Pereira voltou à equipe e engatou a maior sequência de jogos como titular nesta temporada. O camisa 10, no entanto, acumula 757 minutos sem participar diretamente de gols. Matheus foi uma das mudanças do treinador português em busca de melhorar o desempenho da equipe e iniciou as últimas 4 partidas, contra Mushuki Runa, São Paulo, Bahia e Bragantino. Somente diante da equipe do Morumbis não ficou em campo todos os minutos. Antes, não tinha emendado mais do que 3 partidas seguidas como titular, mas é importante levar em consideração que Fernando Diniz e Wesley Carvalho, então interino, optaram por rodar muito o time até a fase decisiva do Campeonato Mineiro. Na sequência, a chegada de Leonardo Jardim coincidiu com questões extracampo que influenciaram em ausências de Matheus Pereira no time. Primeiro, esteve perto de ser vendido ao Zenit. Depois, ficou fora de jogos longe de Belo Horizonte, União de Santa Fé e Internacional, por conta do nascimento do filho. Após o nascimento do filho, na primeira semana de abril, Matheus Pereira ficou inteiramente à disposição e não saiu mais do time. Esteve em campo durante 395 dos 418 disputados pelo Cruzeiro desde então. O período ausente foi na reta final contra o São Paulo, substituído por Eduardo. Matheus Pereira teve bons momentos ao longo desses jogos e recebeu elogios de Leonardo Jardim pelo trabalho realizado sem número a bola no pé, especialmente na vitória sobre o Bahia. Mas o camisa 10 não participa de um gol, com bola na rede ou assistência, exatamente há 10 jogos. A última participação direta em um gol foi na vitória por 4-1 sobre o Itabirito, na primeira fase do Campeonato Mineiro, quando deu assistência para Marquinhos marcar. Foi a única participação em gol durante jogos oficiais do time em 2025. Na pré-temporada, foi dele o gol no amistoso contra o São Paulo. O jogo contra o Itabirito foi dia 30 de janeiro, há praticamente 3 meses. Vale lembrar que, além das ausências de Matheus Pereira durante o período, o Cruzeiro também ficou mais de um mês sem entrar em campo após a eliminação no Campeonato Mineiro. No ano passado, Matheus Pereira foi o principal nome do time do Cruzeiro, com 15 assistências e 11 gols na temporada, liderando ambos os rankings. Neste momento, ele tem 13 jogos no ano. Em 2024, neste mesmo recorte, havia contribuído com 6 assistências e 1 gol. Minutos de Matheus Pereira sem participar de gol. Brasileirão. Bragantino 1x0 Cruzeiro, 106 minutos. Cruzeiro 3x0 Bahia, 101 minutos. São Paulo 1x1 Cruzeiro, 88 minutos. Cruzeiro 2x1 Mirassol,
32 minutos. Sul-Americana. Cruzeiro 1x2 Muxuc Runa, 100 minutos. Mineiro. Cruzeiro 1x1 América, 102 minutos. Democrata GV 2x1 Cruzeiro, 26 minutos. Cruzeiro 0x2 Atlético, 70 minutos. América 1x1 Cruzeiro, 101 minutos. Cruzeiro 3x1 Uberlândia, 31 minutos.